Olá, minhas alunas, olá, meus alunos. Vamos dar início ao estudo do agravo de instrumento. O agravo de instrumento é aquele recurso utilizado para impugnar decisões interlocutórias, de modo geral, né? Só que, com a nova sistemática do Código de 2015, a gente tem uma limitação, uma taxação das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Então, o que a gente sempre teve, historicamente, é que contra a sentença era cabível recurso de apelação, contra decisões interlocutórias era cabível o recurso de agravo, que poderia se dar por instrumento ou de modo retido. Não existe mais o agravo retido, deixou de existir. Então, o que era o agravo retido? Aquelas hipóteses em que, por exemplo, decisões que eram proferidas na audiência, sempre o agravo era retido, qualquer que fosse a decisão. Isso na sistemática original de 73, eu até podia escolher, tirando esse da audiência, que era retido e era oral, as demais decisões interlocutórias, todas eram passíveis de impugnação por agravo de instrumento. É o que dizia a redação original do artigo 522 do CPC de 73. Depois de um tempo, fizeram uma alteração mais recente para limitar o número de agravos de instrumento que eram interpostos, já que contra toda decisão interlocutória, normalmente a parte contrária, né, se era dado uma decisão beneficiava um lado, prejudicava o outro. O lado que saía prejudicado interpunha um recurso de agravo de instrumento. Então, diante do volume de agravos de instrumento, olhando para o outro lado da praça, né, a Justiça do Trabalho não tem um agravo de instrumento, não existe essa modalidade recursal, o legislador do CPC importou, aliás, teve um momento intermediário, né? No Código Antigo limitaram a 3 situações o cabimento do agravo de instrumento, fora dessas tinha que ser sempre retido. E agora, no novo Código, imitando a Justiça do Trabalho, o legislador, então, trabalha com a ideia de que, fora daquelas hipóteses que estão elencadas no artigo 1015, não cabe agravo de instrumento, não sofre preclusão, não ocorre a preclusão sobre a matéria decidida e, após a sentença, quando for interposto recurso de apelação ou apresentadas as contrarrazões, a matéria que se desejava recorrer, né, que seria anteriormente recorrida por meio de agravo de instrumento, vai ser trazida ao conhecimento do tribunal por meio de uma preliminar da apelação ou uma preliminar nas contrarrazões. Tranquilo? Então, é isso. Basicamente, o agravo de instrumento ele tem uma tramitação um pouco diferenciada, principalmente no que diz respeito a autos físicos, não eletrônicos, porque os eletrônicos, todo mundo que mexe no processo tem acesso àquele volume. Agora, tudo que é por instrumento no processo significa que eu tiro cópias de peças, formo um volume, formo um instrumento próprio e submeto esse instrumento a outra instância, não é? A outra instância jurisdicional. Então, mas o que acontece o juiz deu uma decisão interlocutória aqui embaixo, eu vou direto ao tribunal e impugno essa decisão, esse juiz não está sabendo de nada, ele não sabe quais os argumentos que eu trouxe, eu não pedi uma reconsideração para ele, eu não disse, olha, considera com base nesses argumentos e tal. Então, na verdade, existe uma sistemática de que quando eu agravo por instrumento, eu preciso comunicar ao juízo, eu tenho um prazo de 3 dias para comunicar, até 3 dias para comunicar ao juízo, a quo, de que eu interpus o recurso de agravo de instrumento, para que ele possa exercer um juízo de retratação, reconsiderar a sua decisão. Tá? Se eu não fizer isso e a outra parte provocar, olha juiz, olha tribunal, o agravante não comunicou o juízo a quo. Então não posso conhecer do recurso de agravo de instrumento. Então tem uma sistemática diferente aí da apelação. Então vamos conhecer aqui, olhando para o nosso material, qual que é a nossa sistemática. Inicialmente o cabimento, né, que sofreu bastante alteração. Cabimento, a impugnação de decisões interlocutórias que versarem sobre, e aí as hipóteses são taxativas, muito embora um ou outro doutrinador venha sustentando aí que não, que esse rol é exemplificativo, mas a experiência com o nosso Poder Judiciário no sentido de que é improvável que sejam aceitas outras hipóteses.
Tutelas provisórias, lógico, porque dentro das tutelas provisórias nós temos, em especial, as tutelas de urgência, e aí não daria para esperar a sentença. Decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do processo, né? Por exemplo, a gente tem lá um julgamento antecipado parcial do mérito. Um julgamento antecipado parcial do pedido. Tem lá 3 pedidos, o réu concorda, mas o processo segue em frente. Aquele que não tem controvérsia, é possível ser julgado antecipadamente. Então, nesse ponto, essa decisão, ela não extingue o processo, não daria... na verdade, não vou nem botar uma situação que o réu concorde, vou botar uma situação que o réu não impugna e a matéria já está em condições de imediato julgamento, por exemplo, é uma matéria só de direito, ou mesmo impugnando a matéria só de direito, o juiz vai lá e decide aquilo ali e pronto, já julga antecipadamente aquele mérito, mas segue com o processo. Eu não tenho como apelar, porque os autos estão ali embaixo, o processo ainda continua, ainda tem prova sendo produzida com relação aos outros pedidos. Então, a gente vai tratar essa decisão como uma decisão interlocutória, é uma interpretação possível, né? Rejeição da alegação de convenção de arbitragem, a mesma coisa, né? Eu firmo um compromisso arbitral com outra parte, aí ele não aceita ir para a arbitragem, eu entro com uma ação, e entra com uma ação, na hora que eu sou citado, eu vou lá e abro uma preliminar de convenção de arbitragem, né? E o juiz rejeita a minha alegação de não, essa convenção não vale, vou para o processo judicial. Peraí, a ideia do compromisso arbitral é resolver fora do plano do judiciário. Então a questão é urgente, então eu tenho que provocar logo o tribunal para colocar um fim nisso. Aquele incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né, que a gente trata na aula de intervenção de terceiros, seja a inversa, seja a regular, desconsiderou a personalidade jurídica, a gente tem que poder recorrer imediatamente, e esse recurso então é o agravo de instrumento. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça, ou acolhimento do pedido de sua revogação, porque é matéria que trabalha diretamente com o direito de ação, o exercício do direito de ação. Exibição ou posse de documento ou coisa, que eu requeiro como meio probatório, inclusive, né? Então, se o juiz indefere isso, eu posso não ter como provar, e se eu não puder provar e eu for o autor da ação, por exemplo, o juiz vai julgar improcedente o meu pedido e depois eu vou perder e vai fazer coisa julgada material. Exclusão de litisconsorte. Então, por exemplo, exclusão de litisconsorte, você tem um litisconsórcio passivo originário indicado na petição inicial, mas na hora de receber, o juiz entende que aquela parte é ilegítima e determina a exclusão daquela parte. Também vai ser uma decisão que você pode agravar. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Rejeição do pedido de limitação, quando você tem aquele litisconsórcio multitudinário, aquela situação do facultativo que tem muitos autores, né? Isso pode dificultar o andamento do processo para o juiz ou até dificultar o exercício do direito de defesa pelo réu. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos da execução, porque aí a gente já tem os atos executórios, né? E um efeito suspensivo nos embargos da execução alteram muito a vida dos dois, tanto do exequente quanto do executado. Redistribuição do ônus da prova e outros casos expressamente referidos em lei, né? Então, na verdade, mas aí, outros casos referidos em lei, então não é taxativo? Sim, é taxativo, tem que ser em hipóteses especificadas na lei. A ideia é sair de um cabimento genérico, pela natureza do ato, se for decisão interlocutória é cabível, dentro das decisões interlocutórias, essas hipóteses aqui admitem agravo de instrumento. Então, o que o legislador pode fazer é trazer outras hipóteses, outros casos. Cabível ainda contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
tá? Aqui em procedimentos especiais aqui, né? É o inventário, processo de execução, porque você tem atos ali executórios que afetam o patrimônio do executado. Na fase de liquidação, porque você está buscando alcançar o valor, né, que vai ser executado posteriormente. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Aí vem, né, isso aqui está dentro do plano da regularidade formal. Os nomes das partes, a exposição do fato, do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, nome e endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição vai ser instruída obrigatoriamente com cópias da petição inicial, contestação, petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, certidão de respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, que é para poder saber qual foi A partir do momento que eu sou intimado daquela decisão, começa a correr o meu prazo, né? Para a interposição do agravo de instrumento, que agora é um prazo de 15 dias, antes era de 10. E aí eu comprovo, então, a tempestividade do meu agravo e as procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Além disso, eu tenho que colocar a declaração de inexistência de qualquer documento referido no inciso 1, se for o caso, né? Se não existir esse documento, porque uma coisa que acontece de vez em quando, sempre aconteceu... já aconteceu com bastante frequência, STJ e tudo, não conhecer de recurso por falta de documento obrigatório que não existe nos autos. Eu me lembro de uma vez, era um agravo diferente, era um agravo do 544, que chamava agravo de instrumento também, mas também tinha peças obrigatórias, e o que acontecia? Uma vez um ministro não conheceu de um agravo de instrumento pela falta das procurações do agravante e do agravado, sendo que um deles, não me lembro qual, o agravante ou agravado, era a pessoa jurídica de direito público cujo representante, né, procurador, tem poderes ex vilege, né, por força de lei, não por meio de procuração. Então seria o caso de declarar a inexistência e justificar o motivo, tá? Essa declaração então feita pelo advogado, sob pena de sua responsabilidade pessoal. E facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis. Na prática, a gente sempre orienta que seja tirada a cópia de capa a capa do processo para evitar surpresas desagradáveis. Vai acompanhar a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelo tribunal. É o preparo, né? No prazo do recurso, o agravo será interposto por protocolo realizado diretamente no tribunal, competente para julgá-lo, ou protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias, né, para quem não está na capital, onde está o tribunal, por postagem sob registro com um aviso de recebimento, pode ser também por transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei, ou por outra forma prevista em lei, né, se for admitido. Na falta de cópia de qualquer peça, ou no caso de algum vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, isso aqui já é inovação, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único, que diz que vai intimar a parte para, no prazo de 5 dias, ela corrigir aquele vício. Isso aqui é uma manifestação clara do chamado princípio da primazia do julgamento do mérito, né? Um princípio que a gente falou bastante sobre ele nas aulas introdutórias desse curso. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Sendo eletrônicos os autos, dispensam-se as peças referidas nos incisos, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. O agravante poderá requerer no prazo de 3 dias, aquilo que eu comentei no início da aula, né? Se for em caso de autos físicos. É engraçado que o legislador colocou essa expressão poderá requerer. Não colocou como sendo obrigatório. Mas mais à frente, né? O descumprimento da exigência
desde que arguído e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento, ou seja, na verdade ele não pode requerer, ele deve requerer, né, no prazo de 3 dias, a juntada de cópia da petição do agravo, comprovante de interposição e relação dos documentos que instruíram o recurso. Ele vai juntar, requerer isso perante o juízo ACOR. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, aí o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Isso então, processamento, né, que a gente estava tratando, junto ao juízo ACOR e agora aqui perante o juízo adquem. Uma vez recebido esse agravo de instrumento lá no tribunal, ele vai ser distribuído. Se não for julgado monocraticamente, em 5 dias o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Aqui a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Acompanhe comigo o raciocínio aqui. O agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Só que o agravo de instrumento, ele pode ser interposto quando eu, por mim, por exemplo, eu sou autor, formulo um pedido de tutela de urgência. O juiz nega esse pedido de tutela de urgência, tá? Eu vou agravar. Se eu agravo, adianta eu pedir efeito suspensivo? Vou suspender o quê, se não teve decisão nenhuma? Agora, se eu peço, o juiz concede, a outra parte vai agravar e vai pedir o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão que foi concedida. Faz sentido. Então, essa é a primeira parte do dispositivo. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Aí ele diz assim, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal. Então, do jeito que eu tenho antecipação de tutela no primeiro grau de jurisdição, eu tenho antecipação da tutela recursal, ok? Então, quando que vai caber a antecipação da tutela recursal? Eu peço e o juiz nega, eu não tenho nada, eu agravo, não adianta eu pedir efeito suspensivo, mas eu posso pedir uma antecipação da tutela recursal, ou seja, caso o agravo venha a ser provido, o que vai acontecer como reflexo? Qual vai ser o efeito dessa tutela recursal? Vai ser a concessão daquilo que eu tinha pedido. Então eu posso pedir aquele efeito antecipadamente. Então, quando fala antecipação da tutela recursal, perdeu novamente a oportunidade o legislador de corrigir os seus equívocos de técnica legislativa, porque o correto deveria ser, poderá o relator antecipar os efeitos da tutela recursal. Mas desconsiderando essa questão da falha de técnica, que é tradicional no nosso processo civil brasileiro, de técnica legislativa, a gente tem essa ideia então, eu peço e o juiz concede, o outro lado agrava e pede a suspensão, né, um efeito suspensivo para o agravo. Eu peço e o juiz concede, é isso. Eu peço e o juiz nega, eu vou recorrer, não vou pedir efeito suspensivo, vou pedir antecipação de tutela recursal, que alguns autores gostam de chamar de efeito suspensivo ativo. Ativo porque o relator vai agir, vai proferir uma decisão e essa decisão vai gerar reflexos materiais no caso, tá? Então, antecipação dos efeitos da tutela recursal e efeito suspensivo. Voltar para o material. Segunda atuação do relator, ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo DJ, ou por carta com AR, dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Ao contrário do que acontece na apelação, né? Acompanha comigo. A apelação, eu interponho o recurso perante o juízo ACOR. Esse juízo ACOR, que foi o que proferiu a sentença, intima o apelado para juntar suas contrarrazões, pega tudo e manda para o tribunal. O que acontece no agravo de instrumento é que eu não me comunico com o juízo ACOR. Eu formo o meu instrumento e levo direto, vou agravar direto perante o tribunal. Então, nem o juízo ACOR, nem o agravado tem conhecimento ainda da tramitação desse agravo. Então, o relator é que vai intimar o agravado para que ele apresente as suas contrarrazões no prazo de 15 dias.
beleza? Então vamos voltar. Essa intimação, como a lei diz, né, pode ser pessoal, pode ser por carta com AR, pelo DJ, se tiver advogado e assim sucessivamente. E por último vai determinar a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso da sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Então lembrando, o Ministério Público, como fiscal do ordenamento jurídico, sempre fala por último, tá? E aí ele vai ter 15 dias para se manifestar. E além de só falar por último, a sua interveniência, mesmo aqui no agravo de instrumento, somente nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil. Se ele estiver defendendo o direito de incapazes, direitos difusos e assim por diante. Por fim, o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Beleza? Então, com isso a gente fecha aí mais uma espécie recursal, o agravo de instrumento, com uma sistemática nova, né? Incorporando aí umas inovações como a possibilidade de corrigir, de juntar peças que são obrigatórias e que eventualmente não constavam. Então não existe, o princípio da primazia do julgamento do mérito se aplica, né, com eficiência aqui nessa sistemática, então já evita um monte de não conhecimento de recurso que acontecia na sistemática do Código 73 e manteve essa coisa de comunicar o juízo a quo no prazo de 3 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Continua com a questão do preparo e essa história do efeito suspensivo, do efeito suspensivo ativo ou antecipação dos efeitos da tela recursal, continua a mesma coisa. E a grande mudança que é a limitação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Então, encerramos mais essa modalidade recursal e numa próxima aula a gente continua no estudo dos recursos em espécie enquanto meios de impugnação das decisões judiciais. Até lá! Audio Jungle.